Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Círculo da Luz. Vamos, neste momento, elevarmos os nossos pensamentos, nos ligarmos a esta espiritualidade amiga e protetora. Todos nós que aqui viemos, nós viemos em busca de algo, mas precisamos estar receptivos a este auxílio. E a prece é esse momento todo especial, aonde nos ligamos ao nosso Pai Maior. Por isso, vamos orar. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós damos por abertos trabalhos de desobsessão coletiva da noite de hoje. Ainda envoltos na prece, vamos mentalizar os nossos lares e todos aqueles irmãos que conosco lá convivem. O nosso pai, a nossa mãe, o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, também aquela pessoa que nos auxilia nos trabalhos domésticos, a fim de que a espiritualidade maior possa ir até os nossos lares e de lá retirar aquelas entidades que já não têm mais um corpo físico, que não conseguem compreender a sua nova situação e nos deixam aquela carga de fluidos pesados e enfermiços. Que estes irmãos possam ser levados no trabalho lá embaixo, onde os médiuns estão reunidos, a fim de que possam ser assistidos, doutrinados, esclarecidos e levados ao plano espiritual. Por isso, irmãos, auxiliemos a espiritualidade a higienizar os nossos lares, mentalizando cada peça do nosso lar, cada irmão que conosco lá convive. Senhor, tu mesmo disseste que onde estivéssemos duas ou mais pessoas, ali estarias. E nós aqui estamos reunidos em teu nome. Dá a cada um de nós, segundo as nossas necessidades e o nosso merecimento. Nós vamos então passar a um trechinho do Evangelho, do capítulo 10, do Bem-aventurados os misericordiosos, o item 5 que diz: reconcilia-te com os teus adversários, conserta-te sem demora com os teus adversários, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio
além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso quando aplicado ao homem o provérbio: morto o cão, acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver neste fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que se apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. Esta parábola é a da conciliação com os adversários, que podemos dar duas interpretações a ela. Uma das interpretações, ela é mais superficial, né? Aquela interpretação daquelas pessoas que fizeram alguma coisa para nós, né, que nos feriram, ou nós as ferimos, então criou-se aquela inimizade. Mas Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, nos fala de uma conciliação muito mais profunda. Neste livro ela nos fala isso. Esses adversários, diz ela, são os piores, são os que estão dentro de nós, que são os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos. Esses são os piores adversários, são os piores inimigos que nós podemos ter, e nós sempre achamos que são os outros, externos, são as pessoas. Mas o que mais nos prejudica somos nós mesmos, quando nós não sabemos nos posicionar de uma forma elegante, de caráter e com moral. Joana ainda diz: só vamos verdadeiramente perdoar alguém que nos feriu quando nós nos reconciliarmos com o nosso orgulho ferido. Porque o nosso orgulho ferido nos traz mágoas, ressentimentos. Então, muitas vezes a gente diz assim, perdoo, eu perdoo, mas quando em uma outra ocasião eu encontro a pessoa, aquilo mexe comigo e vem à tona tudo aquilo que ele me fez. Esse perdão superficial não se consegue. Não tem valor nenhum, porque é um perdão de boca. Eu não consegui perdoar. Eu ainda tenho a mágoa dentro de mim. Então, o meu orgulho ferido, eu não cicatrizei. Eu tenho que primeiro limpar, tirar esse adversário de dentro de mim, que é o meu orgulho ferido. Aí sim, eu vou conseguir realmente perdoar ao meu semelhante. Senão, é um perdão do faz de conta. Se eu não fizer a primeira, a minha mágoa tirar de dentro de mim, para depois realmente eu conseguir perdoar ao meu semelhante. E nesta trechinho, nesta parábola, Jesus ainda nos diz: te reconcilia depressa, já, agora. Não espera para outra encarnação. Não espera, ele faleceu, está resolvido o problema. Não está, não. Ele foi para o plano espiritual. Se ele tem alguma mágoa contra mim, ele muitas vezes pode vir a me obsediar. Ou até numa outra encarnação, porque ele vai me reconhecer, e ele vem com tudo. E aí nós nos sentimos naquela posição do coitadinho. É um espírito que está me fazendo mal. Faz porque ele foi ferido. Por isso a recomendação de Jesus é agora. Te reconcilia enquanto estás a caminho. Não espera para outra encarnação. Né? Limpa o teu coração das feridas que nós trazemos, das mágoas e dos ressentimentos. E que a paz do Divino Mestre nos possa envolver. Eu agora vou passar a palavra para o nosso irmão Maurício Medeiros, ele é da cidade de Tubarão, que gentilmente aceitou o nosso convite, e ele que é o expositor da noite.
Todos me ouvem? Boa noite, meus irmãos. Que Jesus possa nos ajudar, nos orientar nesses breves minutos que aqui estaremos e que possamos alcançar o entendimento, a reflexão que a mensagem nos traz, todos nós, que a gente possa conseguir esse objetivo, que é para isso que nós estamos aqui, refletir sobre as nossas condutas, sobre os nossos pensamentos, aprender com a espiritualidade mais avançada, aprender com aqueles que passaram por aqui antes de nós e que estão nos auxiliando. Que Jesus nos auxilie nesse processo. Eu fazia algum tempo que isso não acontecia, eu tive um problema com o equipamento, tive que fazer algumas anotações. Mas antes eu costumava chegar na casa e anotar aquilo que eu queria falar. E o processo era semelhante aqui, a pessoa estava fazendo a prece, fazendo a leitura, e eu estava fazendo algumas anotações. E aconteceu em algumas oportunidades, depois de eu terminar a exposição, algumas pessoas virem perguntar se eu estava psicografando. Não, eu não estava, tá? São só anotações em relação à palestra. Então, por favor, não esperem nenhum tipo de mensagem, nenhum tipo de comunicação. Meus irmãos, capítulo 1, item 1 do livro dos Médiuns. Há espíritos. Há espíritos. Creio que a grande maioria das pessoas aqui não seja a primeira vez que vem à casa espírita. Creio eu também que algumas pessoas aqui já fazem parte de grupos de estudo desta casa ou de outras. Creio também que as pessoas ainda que sejam elas visitantes pela primeira vez a uma casa espírita, já tenham visitado outras casas religiosas, sejam elas quais forem. Creio eu também que as pessoas, a grande maioria das pessoas aqui, buscam dentro de si uma forma de reconexão com o Criador, com a nossa divindade maior, que é Deus. Nesse raciocínio, é fácil de aceitar que haja espírito, já que somos espíritos. Porque a partir do momento que estamos buscando essa reconexão, ou esta conexão, a partir do momento que estamos buscando essa renovação da religiosidade, buscando novamente estarmos ligados a Deus, a partir do momento que frequentamos casas, entidades religiosas que buscam justamente isso, a partir do momento que estudamos, que lemos, que debatemos, que conversamos, nós podemos e devemos aceitar que as coisas não se iniciam com o nascimento do corpo físico e também não se encerram com o fim desse corpo físico. Se a gente está nesse processo, não há por que entender que a vida se encerre nesse mundo. Porque senão seria muito mais fácil a gente viver o que a vida apresenta para nós. Como diz a música, vou onde a vida me levar. Porque qualquer coisa, qualquer atitude egoísta, qualquer atitude gananciosa, qualquer atitude materialista se justifica se a gente não tem esse entendimento. A partir do momento que nós entendemos e aceitamos e acreditamos
que tudo continua, que de uma forma ou outra, muitas vezes não tendo o mesmo ponto de vista, muitas vezes não entendendo exatamente como funciona, mas acreditando que há uma continuação dessa nossa existência, seja ela de que forma for, nada disso se justifica. As atitudes egoísticas, as atitudes mesquinhas, as atitudes que prejudicam outras pessoas, nada disso justifica. Então, Allan Kardec começa fazendo essa pergunta no Livro dos Médiuns, onde vem justamente tratar da relação entre os espíritos. E eu peço a licença aos irmãos para fazer a leitura desse item, que ele diz exatamente o seguinte: a dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente são figurados como seres à parte da criação e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Muitas pessoas, mais ou menos como as que só conhecem a história pelos romances, apenas os conhecem pelos contos fantásticos com que foram acalentados em criança. A expressão espírito muitas vezes denota a impressão de ser algo sobrenatural, algo assustador. Há muitos filmes, os filmes de terror, por exemplo, usam sempre a expressão o espírito. Quando crianças que ouvimos aquelas histórias de terror que nos impressionam, nos atraem e nos assustavam, porque normalmente a gente sempre tem um tio, uma tia, um parente distante, um conhecido, um vizinho, que gosta de contar para as crianças aquelas histórias aterrorizantes. Aquilo nos fascinava. Em dia que faltava energia, então, meu Deus, aquilo era uma delícia. Nós tínhamos uma tia que adorava contar e a gente ficava ao redor dela, ela contando aquelas histórias. Eu não entendia por que a minha mãe não gostava que isso acontecesse. É que na hora que ia dormir, a criança, a gente não conseguia dormir porque começava a lembrar as histórias e a gente tinha depois dificuldades. Mas essa impressão, esse conceito de espírito, muitas vezes a gente vem trazendo conosco. E aí sempre que ouve a palavra espírito, a nossa memória nos revela, nos leva para esse conceito. Mas espírito somos todos nós, temporariamente, habitando um corpo físico. Ou seja, somos o espírito que temos um corpo nesse momento. Não somos um corpo que temos um espírito. Às vezes, a gente se pega falando, o meu espírito diz o seguinte. Não, nós somos espíritos e estamos encarnados. Não somos corpos e temporariamente temos o espírito. Mas nós temos a capacidade de nos comunicar uns com os outros, independente da condição. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos sobre os nossos pensamentos e atitudes e ações? Essa pergunta é talvez uma das mais reveladoras das nossas condições de seres encarnados. Uma das perguntas que mais nos mostra a condição que estamos vivenciando, que mais nos ensina.
influem os espíritos sobre os nossos pensamentos e atitudes, ações. E os espíritos nos revelam, sim, muito mais do que tu pode imaginar. Essa influência é tanta que a gente dá para dizer que são eles que nos dirigem, ou são eles que vos dirigem. E aí a gente se assusta, quer dizer que eu sou dirigido o tempo todo por espíritos, meu Deus. Sim, é verdade. Só que essa pergunta, a pergunta ela não é feita da seguinte forma: influem os espíritos desencarnados sobre as minhas ações, ou as nossas ações, os nossos pensamentos? Não é assim que foi feita a pergunta. É influem os espíritos sobre os nossos pensamentos. Eu cheguei muito em cima da hora, pegamos muita chuva na estrada. E quando eu parei o carro ali na frente, já estavam um pouco nervosos, porque eu não chegava. Não me deixaram nem estacionar o carro. Não, já deixa o carro aqui que eu já vou estacionar. Eu fui influenciado nesse momento. Porque a minha intenção era vir até ali, estacionar o carro e vir calmamente, subir calmamente para a exposição. Mas em virtude do horário, já tinha alguém me esperando. Essa pessoa pegou o carro e colocou ali. Eu fui influenciado. Não fui? Não era o que eu estava planejando fazer, mas a atitude de um outro espírito me fez mudar a minha conduta. Me fez executar uma ação que eu não tinha planejado. Então os espíritos influem, porque a criatura que estava ali na frente era um espírito. Encarnado, mas era um espírito. De quem foi a palavra final para aceitar essa influência? Minha. Eu poderia ter dito, não, eu vou estacionar o carro. Não, a responsabilidade é minha, o carro é meu, eu não confio no senhor que vai estacionar. Eu não tenho o direito de lhe ocupar. Embora nós sejamos influenciados quase na totalidade do dia, a palavra final sempre será nossa. O sim e o não será nosso. E, naturalmente, as consequências também serão nossas. Então, vamos supor, ainda citando esse exemplo, que eu tenho entregue a chave do carro para a pessoa vai ali, estaciona e acontece um acidente. Mas houve imperícia dele. Houve alguém, não agiu corretamente. Mas a responsabilidade é minha, porque eu entreguei a chave para uma pessoa que eu não conheço. A responsabilidade é minha. E isso o tempo inteiro acontece conosco. Se a gente for observar, se a gente for analisar o nosso dia, a gente vai observar como fomos e como somos influenciados. Então, muitas vezes a gente passa a achar que eu tinha vontade de conversar com espíritos. Meu irmão, conversa com espírito 24 horas por dia. 24 horas, porque até durante o sono se está conversando com espíritos. Pergunta 461. Como podemos distinguir os pensamentos nossos e dos espíritos desencarnados que nos influenciam? Geralmente, o primeiro pensamento é nosso. E o segundo é a reflexão.
de uma maneira bem resumida, há 4 tipos de relacionamento entre espíritos. Está funcionando aquela canetinha ali? Os irmãos conseguem me ouvir? Sim. Temos a relação de espíritos entre desencarnados para desencarnados, de encarnados para encarnados, de desencarnados para encarnados e de encarnados para desencarnados. São essas 4 formas de relacionamento espiritual. Então podemos dizer tranquilamente que a gente conversa com espíritos 24 horas por dia. Está tranquilo isso, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. E de uma maneira bem resumida, há 3 tipos de espíritos, ou 3 ordens. Allan Kardec classifica como 3 ordens de espíritos. Na terceira ordem estão os espíritos imperfeitos, onde o egoísmo, onde a ignorância, onde o orgulho prevalece sobre o espírito. Depois tem os espíritos da segunda ordem, que são os espíritos bons, onde o próximo é o mais importante, onde o amor é que prevalece. E, na primeira ordem, os espíritos puros. Essa é uma forma bem resumida, porque dentro de cada ordem, há uma variação muito grande. Então, todos nós aqui, nesse ambiente, somos espíritos, mesmo que estejamos todos nós, claro, todos nós na primeira ordem, né? Dentro dessa primeira ordem, há uma variação dentro dela. Mas, de uma forma bem resumida, são nessa forma. E é muito difícil que ocorra uma relação entre espíritos de ordens diferentes. É muito complicado, por conta da diferença de vibração. Então, um espírito ter acesso, ter contato, um espírito da primeira ordem, ter acesso ou contato com o espírito da terceira ordem, é uma situação muito complicada. É muito difícil por conta dessa diferença vibracional. Da mesma forma, um espírito de segunda ordem para com a terceira. Eu não estou dizendo que não acontece, mas é uma situação bem complicada para que ocorra. Então, de um modo geral, as nossas relações são espíritos mais ou menos da mesma ordem que nós estamos. Ou seja, estamos todos no mesmo barco. Aqueles que estão nos orientando e aqueles a quem nós orientamos, há uma diferença evolutiva muito pequena entre um e outro. Todos nós estamos aqui encarnados para aprender e para ensinar, para crescer, mas para fazer e também fazer crescer. Então, quando os espíritos que nós nos relacionamos, sejam eles encarnados ou desencarnados, eles estão dentro muito parecido do nosso estágio de evolução. Quando buscamos o contato com espíritos de uma forma geralmente desencarnados, porque, repito, muitas vezes a gente tem uma ideia equivocada da expressão espírito e achamos que todos os espíritos são desencarnados. Mas há pessoas dotadas com uma característica especial que tem esse acesso de uma forma mais fácil. Mas a mediunidade, todos nós, isso se chama mediunidade. Quando nós passamos a ter um contato, nós encarnados, buscando essa relação com o espírito desencarnado, há um nome bonito que se chama mediunidade, ou efeito mediúnico. Isso acontece conosco o tempo inteiro também.
Lembrando da pergunta 459. Nós somos influenciados tanto por espíritos encarnados como por desencarnados. E quando essa influência é entre nós e um espírito desencarnado se chama, repito, mediunidade. E isso o tempo todo está acontecendo. Alguém, às vezes, nos pede um conselho e nós damos uma informação que talvez não fosse aquilo que a gente tinha o conhecimento. Não fosse aquilo que a gente ia falar. Muitas vezes a gente tem a intenção de fazer uma coisa e, de repente, a gente faz outra, sem entender exatamente por quê. Muitas vezes a gente pensa numa pessoa e imediatamente ela nos procura ou nós nos deparamos com ela. Então, isso são fatos que acontecem o tempo todo. E isso é um fato mediúnico. Mas existem pessoas que têm uma capacidade maior e um controle maior desse fato. É o que a gente chama de médiuns. Médiuns ostensivos ou médiuns, simplesmente. Essas pessoas são dotadas de uma característica ou de uma sensibilidade maior. Mas essa característica, ela tem apenas um objetivo. Ela tem um objetivo específico da pessoa. Não é o fato de ser um médium ostensivo ou de ser dotado desta sensibilidade que ele ou ela é um ser mais elevado do que nós. É uma criatura mais evoluída do que nós. Não. É um ser mais sensível que nós. Assim como há pessoas que cantam melhor do que nós. Há pessoas que tocam, que pintam, que escrevem, que falam melhor do que nós. Essa é apenas uma característica. E que existe com um objetivo específico, que cabe a cada médium. A cada ser tem dotado dessa característica, ela está ali por um objetivo. O que ele vai fazer, se ele vai cumprir esse objetivo estabelecido, é uma questão muito pessoal. Se ele vai usar para o bem, se ele vai usar para ganhar dinheiro, se ele vai usar para consolar o próximo, se ele vai usar para angariar poder, status, é uma decisão que cabe a ele. Mas o objetivo, ele é específico. Então, estas pessoas dotadas dessas características têm uma facilidade maior de ter um contato com aqueles que já não estão mais no corpo físico. Podemos notar que esse contato, já repito, todos nós podemos ter e temos o tempo inteiro. Só que nem sempre a gente consegue controlar. Enquanto que o médium ostensivo tem essa capacidade. Essa forma de relacionamento entre os espíritos tem por objetivo nos fazer evoluir, nos fazer crescer, e tem por objetivo nós fazermos evoluir e nós fazermos crescer. Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, assim como a maioria das pessoas, a gente começa a ler compulsoriamente, a gente não lê os livros, a gente devora os livros, porque aquilo nos toca de tal forma que a gente fica pensando, meu Deus, por que todo mundo não é espírita? Porque a coisa é tão lógica, é tão clara, é tão óbvia isso para nós, que a gente não entende. Então, eu estava nessa fase, lia compulsoriamente, eu ia da minha casa até o meu trabalho, de ônibus, dá 10 minutos. E nesse trajeto eu usava para ler. E em uma certa oportunidade estava eu lendo um livro espírita, e sentou uma pessoa, sentou um cidadão do meu lado, que, obviamente, se percebia que há muito tempo ele não tomava banho. Era uma pessoa extremamente pobre. E que o cheiro era muito desagradável para mim. E ele sentou ao meu lado
e começou a conversar, dizendo que estava indo para Tubarão. Porque eu moro numa metrópole chamada Capivari de Baixo, com uma população absurda de 18 mil habitantes, que fica muito próximo a Tubarão. Como eu disse, de ônibus são 10 minutos, são 5 quilômetros. E essa pessoa começou a conversar, dizendo que estava indo para Tubarão para ver se achava um quintal para que ele pudesse capinar, porque a esposa já estava muito adoentada, e ele já não tinha mais recursos financeiros, não tinha mais alimentos em casa. Então, uma pessoa já de muita idade, e estava indo em busca de um quintal para limpar, para ver se conseguia algum dinheiro. Mas aquilo me incomodava muito por conta do cheiro. E eu só queria saber de ler o meu livro. E fiquei daquelas respostas monossilábicas, né? Sim, E quando chegou o meu ponto, que eu dei graças a Deus ter chego, eu desci no ônibus e fui marcar a página que eu tinha parado, lamentando que eu não tinha conseguido ler direito. Então eu olhei, meu Deus, isso era um livro espírita, cuja a grande marca, o grande slogan é: fora da caridade não há salvação. E essa criatura, ela não me pediu nada. Ela falou que precisava de dinheiro, mas em nenhum momento ele me pediu dinheiro. Ele só estava dizendo que ia procurar um quintal para capinar. E eu não consegui entender o slogan dessa doutrina, o ensinamento, a reflexão máxima, e talvez a primeira. E eu não consegui entender. Aquilo foi um choque para mim. Aquilo foi como se eu tivesse levado um soco, porque eu tive ali a oportunidade de colocar em prática aquele meu ensinamento, que eu achava tão óbvio, que eu achava tão lógico. Eu tive ali a oportunidade e eu não consegui. E isso, de certa forma, me fez entender por que todo mundo não é espírita. Simplesmente porque nós ainda não temos capacidade, não temos condições, não temos moral de ser. Porque eu, tendo esse conhecimento, eu não consegui colocar em prática. Graças a Deus, depois, no futuro, eu vim encontrar novamente com esse homem. Encontrei ele numa padaria, paguei café, paguei tudo, tentando aliviar aquele meu peso na consciência. E essa criatura estava conversando comigo sem sequer me pedir nenhum tipo de ajuda, e eu não tive a chance. Mas os ensinamentos que ele me trouxe não dá para medir. O que essa criatura me ensinou e a minha atitude equivocada me ensinou é imensurável. Todos nós estamos nesse processo de relacionamento entre espíritos. Todos nós temos pessoas, encarnados ou desencarnados, com uma ligação, uma conexão absurda. Eu tenho um colega que uma vez me disse, que ele disse: Maurício, a conexão que tu tens com a Karine, que é minha esposa, assusta, porque às vezes vocês, de se olharem, a impressão que eu tenho é que vocês estão conversando com o olhar. Um sabe o que o outro está querendo dizer. E não é incomum, muitas vezes, de eu ligar ou de mandar mensagem para ela e ela dizer: exatamente, estava pegando o telefone para te falar sobre isso. Não é raro, é comum isso acontecer. E eu não sou o privilegiado de acontecer, quer dizer, eu me considero privilegiado de conviver com essa pessoa fantástica que ela é, mas eu não sou um privilegiado de apenas eu ter essa situação. Se a gente for analisar cada um de nós, todos nós temos pessoas assim. Sejam eles familiares, sejam eles cônjuges, sejam eles vizinhos, amigos. Todos nós temos pessoas
que a conexão é tão incrível, tão intensa, que às vezes com o pensamento ou com olhares a gente é capaz de se comunicar. E são estas pessoas que estão ali nos acompanhando nas nossas caminhadas, buscando esse processo de evolução, de reflexão das nossas atitudes, de melhoramento dos nossos pensamentos. São estas pessoas que podem nos dar um norte na nossa caminhada, nos dar o rumo. A pergunta 447. Nós somos capazes de nos comunicar com espíritos desencarnados, mesmo estando em vigília ou acordados? Kardec classifica um fenômeno chamado dupla vista, onde nós, mesmo estando, o corpo físico estando em estado de vigília, ou seja, acordado, ter a capacidade de nos comunicar com outros espíritos, encarnados ou desencarnados, em outro lugar do planeta ou do mundo espiritual. Há pessoas dotadas também dessa característica. Repito, apenas uma característica. Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Pádua, era conhecido por esse fato. Eurípides Barçanufo, um professor mineiro, também era conhecido como esta característica. Somos todos capazes de nos comunicar com todos os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. A mensagem de hoje visa trazer a reflexão que somos capazes de conversar com todos os espíritos, sejam eles quais forem. Somos capazes de nos comunicar com o espírito maior, o Criador, Deus, através de uma conversa simples, de nós para nós mesmos, em qualquer canto da nossa casa, do nosso trabalho, no carro, no banheiro, em qualquer lugar. No momento onde olhamos para dentro de nós mesmos e humildemente pedimos a Deus, conversamos com Deus, agradecemos a Deus. Podemos ter também, dessa forma, contatos com outros espíritos, entes queridos que já partiram antes de nós, que regressaram ao mundo espiritual. Podemos também, em conversa simples, dessa forma, silenciosa, conversar com espíritos ainda encarnados, embora eles talvez não possam nos responder. Mas de uma forma ou outra, eles escutarão o nosso clamor, a nossa conversa, o nosso diálogo. Então, meus irmãos, não ficamos pensando que eu gostaria de conversar com este espírito ou com algum espírito, porque isso a gente já faz. Eurípides Barçanufo tem uma história muito interessante, que esse fato, como eu disse, essa capacidade que ele tinha de se transportar, podemos usar essa expressão, onde o seu espírito se deslocava a outro lugar, seja ele físico ou espiritual. E, de certa forma, certo dia ele estava dando uma aula para um grupo de crianças e, de repente, ele entrou em transe. As crianças já estavam acostumadas com isso e até brincaram assim, ó, o professor dormiu novamente. E logo que o professor Eurípides retornou desse transe, ele relatou que tinha sido solicitado sua presença para auxiliar num parto, num bairro distante da cidade em que ele morava. E aí ele explicou para as crianças, assim, olha, aconteceu o parto foi tudo bem, foi complicado, mas aconteceu tudo bem. Só que a mãe, né, a parturiente, né,
havia solicitado ao marido que viesse me chamar. Só que não deu tempo. Eu fui solicitado pela espiritualidade. O marido ainda não chegou. Então, daqui a pouco ele vai chegar aqui para me chamar. E eu vou ter que explicar para ele que eu já estive lá e que já está tudo bem. Ele não vai acreditar. Dentro de alguns instantes, realmente, o sujeito, o pai, chegou lá solicitando a presença do professor Eurípides. Ele explicou que já tinha ido lá, já tinha ocorrido o parto, já tinha auxiliado e que estava tudo bem. O marido, obviamente, não acreditou. Mas como? Ninguém veio antes de mim. Ele disse, então vamos lá na tua casa. E aí voltaram para a casa da pessoa. E quando eles chegaram, que entraram no quarto, a mãe estava deitada e olhou para o professor e disse, professor, está tudo bem, o senhor já ajudou aqui, está tudo certo, eu não tive nenhum problema, pode voltar tranquilo. E o marido então ficou sem entender, mas como? Foi uma das muitas demonstrações da capacidade mediúnica deste ser que é fantástico. E eu indico para quem quiser estudar a vida, a história do professor Eurípides Barçanufo. Resumo da exposição, meus irmãos. Estamos todos nos relacionando uns com os outros. Temos todos a capacidade de conversar com espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. E espíritos somos todos nós, todos buscando um lugar ao sol, no sol da evolução, na iluminação de Deus, todos nós buscando nesse processo. Todos nós encarnamos buscando aprender e ensinar, crescer e fazer crescer. Todos nós somos seres que somos influenciados por espíritos e somos influenciadores de espíritos. Da mesma forma que nós somos influenciados, nós influenciamos espíritos. Devemos estar muito atentos a que tipo de influência nós geramos a outras pessoas. Que Jesus possa nos auxiliar nesse processo. Que a espiritualidade amiga possa nos inspirar sempre para boas influências. Que ela possa nos auxiliar a tomar as decisões mais corretas, que não causem prejuízos a outras pessoas e às leis universais. Que cada vez mais sejamos pontos de luz, verdadeiros faróis para aqueles que estão no caminho do aprendizado. Que cada vez mais sejamos nós, seres que vamos levar outros sempre para um bom caminho. Agradeço mais uma vez o convite da casa, sempre muito bom vir aqui, adoro essa casa. Que Jesus nos abençoe a todos. Agradecemos assim ao nosso irmão Maurício pela mensagem que deixou para todos nós e a reflexão que cada um de nós que tem que fazer mesmo. E vamos então neste momento pedirmos pela magnetização das nossas águas, que as energias salutares possam recair sobre elas, aonde possamos refazer o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Pelos nomes que se encontram nas urnas de encarnados e desencarnados, pelos irmãos que se encontram num leito de um hospital, nos presídios, pelas crianças ao abandono, pelos idosos, por aqueles que vivem nas sarjetas da vida, por aqueles que ainda estão a vibrar no erro, nos vícios, no mal, no tóxico, por aqueles que perderam seu ente querido. Que a bondade infinita do alto possa envolver a todos esses irmãos neste momento, recebendo eles de acordo com as suas necessidades. E nós, Senhor, que aqui estamos na Tua casa de amor, conhecendo o Teu Evangelho,
procurando colocá-lo nas nossas vidas, mas volta e meia tropeçamos. Mas a tua mão amiga está sempre a nos erguer, porque tu sempre estás conosco. E vamos então nos prepararmos para tomarmos o nosso passe. O passe é transfusão de energias. E neste momento a espiritualidade amiga envolve a cada um de nós com as suas energias, onde possamos receber da paz, do amor, do equilíbrio e da luz do nosso Pai Maior. Vamos sentir como uma luz a penetrar todo o nosso ser, a entrar pelo nosso centro coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico. Vamos nos reabastecer do amor divino. E esse é o momento onde nos ligamos ao nosso Pai Maior. Unidos que aqui estamos num só sentimento e num só coração, a Ti elevamos, Senhor, nossa prece de gratidão. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, dos protetores, nós agradecemos a proteção e damos por encerrados os trabalhos de desobsessão coletiva da noite de hoje. E uma boa noite a todos. Só queria te dizer que o Mauro é o nosso guarda do Círculo da Luz e é irmão do Paulinho. Então ele leva os carros das pessoas para chovendo, ele vai cuidar de sombrinhas as pessoas no carro. Eu achei que uma gentileza. Pois é.